Olá, boa noite para você. Uma nova pesquisa revela que a aprovação da presidente Dilma Rousseff resiste bem no país, mesmo depois da crise envolvendo o ex-ministro Antônio Palocci e da alta da inflação. E hoje, véspera do Dia dos Namorados, nós vamos falar também do aumento da inadimplência entre jovens da capital paulista. Vamos agora aos outros destaques de hoje do Jornal da Cultura, edição de sábado. Presidente Dilma Rousseff mantém a aprovação no país, apesar da crise e da inflação. Aumenta a inadimplência entre os jovens paulistanos. O Jornal da Cultura discute o assunto na entrevista de hoje. Passageiros enfrentam atrasos nos aeroportos do país. Mais de 150 voos foram cancelados. A Polícia Militar divulga boletim para explicar a morte de um garoto de 15 anos baleado ontem em São Paulo. No Japão, homenagens e protestos contra a energia nuclear marcaram os 3 meses da tragédia que abalou o país. O Brasil vence a seleção norte-americana e é líder isolado do Grupo A da Liga Mundial de Vôlei. O Teatro Municipal de São Paulo reabre as portas em grande estilo, depois de 3 anos de reformas e uma restauração minuciosa. A vaidade pode gerar prejuízos e até virar caso de polícia. Em São Paulo, consumidores são enganados por clínicas de cirurgia plástica. Tem quem pague adiantado por operações que não são realizadas. O sonho do corpo perfeito custou caro para Raila. Em janeiro deste ano, ela decidiu fazer uma lipoaspiração e uma plástica para redução de mamas. Incentivada por amigas que já tinham feito essas cirurgias, procurou uma clínica da capital, que cobrou R$9 mil. Sem ter passado por nenhuma consulta com o médico, foi informada pela gerente da clínica sobre a data e foi ao hospital. Lá no hospital, esperando para fazer a cirurgia, a moça da recepção demorou um pouco, falou que estava esperando ser liberada a minha internação. E depois de um tempo, ela me chamou dizendo que minha internação não tinha sido liberada. Disse que essa clínica estava devendo muitas cirurgias para o hospital e que não tinha repassado o valor da minha cirurgia. Raila entrou então em uma maratona para reaver o dinheiro. Chegou a receber alguns cheques desde então, mas todos sem fundos. Dos 9 mil, conseguiu reaver apenas 1.000 e não tem esperança de resolver o caso tão cedo. Procurei advogados e eles falaram para mim que é em torno de 2 anos para receber. Eu tenho que pagar o advogado para receber e ela pode pagar como ela quiser. Se ela quiser fazer um acordo de pagar 10 meses, 11 meses. A clínica fica neste prédio na Avenida Paulista. O nome indicado na recepção já não é mais o mesmo. Depois de muitas tentativas de contato com os responsáveis pela empresa, eles informaram que Raila não foi operada porque se recusou a marcar uma nova data para voltar ao hospital depois do fracasso na primeira tentativa. E que a cirurgia não foi realizada devido a uma forte chuva que impediu a chegada do cirurgião ao local. Além disso, a Plano Top garante que já iniciou o reembolso dos valores, o que não foi confirmado pela paciente. Para evitar cair em golpes como esse, o Procon de São Paulo faz um alerta. O consumidor precisa buscar o maior número possível de referências sobre a clínica onde a cirurgia será feita. E há outro detalhe fundamental. Como se trata aí de um procedimento médico de saúde, você tem que ter um profissional ali respondendo por esse tratamento, por essa intervenção, que é o médico. A aprovação da presidente Dilma Rousseff continua em alta, mesmo depois da crise envolvendo o ex-ministro Antônio Palocci e a inflação. A pesquisa realizada pelo Datafolha nos dias 9 e 10 de junho mostra que 49% dos entrevistados consideram Dilma como ótima ou boa. No último levantamento, de março, eram 47%. A mesma pesquisa aponta que houve piora generalizada nas expectativas do brasileiro com a economia, principalmente em relação à inflação. A nuvem de cinzas que interferiu no tráfego aéreo da Argentina e do Brasil já está no Oceano Atlântico. Mesmo assim,
o dia foi complicado nos aeroportos. Vamos agora ao resumo das notícias de hoje pelo Brasil. Quem precisou pegar avião hoje enfrentou cancelamentos e muita espera nos aeroportos do país. A Infraero registrou atrasos superiores a meia hora em 650 voos, cerca de 49% do total. 136 voos foram cancelados. Desde ontem, as companhias aéreas retomaram os voos com destino ao sul do país e à Argentina, depois que a nuvem de cinzas, expelidas pelo vulcão chileno Puyehue, se afastou do Brasil e entrou no oceano. Depois de uma semana, os mais de 400 bombeiros presos em Niterói, no Rio, foram soltos. Amigos e parentes recepcionaram os policiais militares. Os bombeiros seguiram até a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Neste domingo, está prevista uma passeata em Copacabana para recolher assinaturas e dar início a um projeto de lei de iniciativa popular para pedir anistia integral, criminal e administrativa aos bombeiros. A Polícia Militar de São Paulo divulgou um boletim com a versão dos policiais envolvidos na operação que resultou na morte de um adolescente de 15 anos ontem na capital paulista. Segundo o documento, um disparo acidental matou o jovem. O policial militar, autor do disparo, foi autuado e preso em flagrante por homicídio culposo, sem intenção de matar. A Corregedoria da PM investiga o caso. Na manhã deste sábado, o teto de uma obra na cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, desabou e deixou 5 pessoas com ferimentos leves. 14 viaturas do Corpo de Bombeiros e um helicóptero Águia foram enviados para o local, um futuro centro de distribuição do Grupo Pão de Açúcar. A construtora Lune, de São Paulo, é a responsável pela obra. E agora as notícias internacionais. Há exatos 3 meses, o Japão era atingido pelo pior desastre natural de sua história. Um forte terremoto seguido de tsunami devastou o nordeste do país e desencadeou uma crise nuclear. O dia de hoje foi marcado por homenagens e protestos contra a energia atômica. O primeiro-ministro Naoto Kan visitou as áreas devastadas na província de Miyagi e fez 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas. Mais tarde, ele se reuniu com autoridades locais e membros de comunidades e foi cobrado pela demora do Estado em oferecer ajuda. O terremoto de 9 graus de magnitude, que provocou um dos maiores tsunamis da história, deixou mais de 15 mil mortos e 8 mil desaparecidos. 90 mil pessoas ainda vivem em abrigos provisórios. O desastre no Japão gerou um prejuízo de cerca de 300 bilhões de dólares. Na capital, Tóquio, uma multidão foi às ruas para protestar contra a energia nuclear. O governo ainda luta para controlar os reatores da usina de Fukushima, danificada pelo tremor. A Europa enfrenta uma das piores secas dos últimos 20 anos. Na Inglaterra, as autoridades decretaram um estado de atenção. Os agricultores do sul da Inglaterra e do país de Gales sofrem com a falta de chuva que ameaça comprometer as safras de beterraba, trigo e cevada. O problema é agravado pela falta de previsão de chuvas e pelo racionamento da água para irrigação. Na França, o governo espera gastar cerca de 1 bilhão de euros, mais de 2 bilhões de reais, para ajudar os produtores a minimizar as perdas. Os meteorologistas prevêem chuvas fracas para os próximos dias, insuficientes para aplacar a seca. A primavera no norte da Europa está sendo considerada a mais quente em um século. E os Estados Unidos confirmam a morte de um dos líderes da Al-Qaeda no continente africano. O terrorista apontado como o autor dos atentados a embaixadas americanas foi morto na Somália. Fazul Abdullah Mohamed era um dos homens mais procurados da África. A recompensa por informações que levassem à sua captura chegava a 5 milhões de dólares, quase 8 milhões de reais. A polícia da Somália informou que Fazul foi morto durante troca de tiros em um posto de controle da capital, Mogadíscio. O terrorista era acusado de planejar os ataques a embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, em 1998. Mais de 240 pessoas foram mortas nos atentados.
No próximo bloco, para bom pagador, um novo cadastro vai facilitar as coisas, reduzir os juros, diminuir o valor das prestações. Enquanto isso, os jovens paulistanos vão na direção oposta. Eles engordam as estatísticas de maus pagadores e são campeões de inadimplência.